Olá, meu nome é Diego Nunes, esse é o nosso devocional. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar essa mensagem e ativar o sininho para receber todas as notificações. Seja bem-vindo, você está na série Jesus vai voltar. Temos usado como texto base o livro de Mateus, capítulo 24, onde os discípulos se aproximando de Jesus no Monte das Oliveiras, eles perguntam: Mestre, que sinais hão de acontecer para que possamos saber que a sua vinda está próxima? E o que haverá de acontecer na consumação dos séculos? Como que saberemos essas coisas? E o Senhor Jesus começa a explicar, dizendo: Vede que ninguém vos engane, muitos virão em meu nome, dizendo que são Cristo, e enganarão a muitos. O Senhor Jesus aqui, ele inicia dizendo: cuide para que ninguém vos engane. Temos que ter um cuidado de analisar bem as Escrituras, de entender essa palavra que nos foi dada para que ninguém venha nos enganar. E hoje nós entraremos nesse estudo a partir do versículo 6, onde o Senhor Jesus, ele diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário isso acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará. Eu vou linkar aqui hoje nesse devocional esse texto de Mateus com alguns textos que estão em Gênesis. Aí no meio aqui do devocional você vai entender por que eu vou linkar esses períodos diferentes, mas você vai perceber que o assunto é o mesmo. Antes, vamos falar um pouco sobre o que acabamos de ler aqui. Certamente ouvireis falar de guerras, rumores de guerra. É um texto tão atual que, se você ligar a sua TV ou se você colocar no seu celular aí, numa pesquisa sobre notícias, você vai acabar chegando em Mateus capítulo 24. Ligou a televisão, colocou no jornal, você vai ouvir falar de guerra, você vai ouvir falar de rumor de guerra, de nação contra nação, de fome, de terremoto. Então você percebe que nós estamos vivendo um período que aqui ele espelha com esse texto. E é interessante que conforme você vai lendo, você vai entendendo que vai acontecendo uma piora. O mundo vai ficando pior. E todas as vezes que o mundo ele viveu esse ápice de maldade, o Senhor agiu. Só que, como nós estamos falando sobre a volta de Jesus, estamos falando sobre o maior evento que a terra viverá. Terá aí o som de uma trombeta que soará, para que nas alturas ele venha buscar a sua igreja. Então nós temos que olhar para esse texto não como simplesmente mais um texto. A pergunta foi bem clara: Senhor, o que sinal haverá de acontecer na consumação do século, ou seja, no fim do mundo, no final de todas as coisas? Então, nós percebemos que o mundo, ele se prepara todos os dias para viver um colapso. Todos os dias. Nós tivemos aí há pouco a pandemia que afetou não só uma cidade, não afetou só um país, mas afetou o mundo inteiro. Quantas pessoas sofreram aí com a pandemia, com o Covid-19? Então, nós temos visto que tudo isso não só são acontecimentos isolados, mas esses acontecimentos vêm atrelado com uma maldade. Mais uma vez aí falando sobre os noticiários, quando você liga hoje o noticiário, você vê os requintes de crueldade de quem pratica os crimes.
Não é simplesmente alguém que pegou um dinheiro e saiu correndo, pegou uma bolsa e saiu correndo. Não, mas alguém que pegou a bolsa e agrediu uma senhora de idade, alguém que fez uma maldade com uma criança. Por isso que a palavra aqui diz: o amor se esfriará de quase todos. Aí uma pergunta eu te faço: será que nós já vivemos na humanidade algo parecido com o que estamos vivendo agora? Vamos agora então começar a linkar. Vamos lá para Gênesis capítulo 6, versículo 11. Aqui o Senhor está diante da terra e ele vai fazer uma declaração. A terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Aqui o Senhor está diante de uma terra que ela exala um cheiro, e esse cheiro é o cheiro da maldade. O ser humano, ele foi se multiplicando e junto com a multiplicação do ser humano, se multiplicou também a maldade. Então o Senhor decide aqui tomar uma atitude. Ele decide trazer um dilúvio. Então aqui você vai conhecer a história de Noé e a sua arca. E mais uma vez linkando, eu fui para Gênesis, volto para Mateus e continuo falando de Gênesis. Mateus 24, 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Aqui a palavra está explicando que as mesmas ações, o mesmo ritmo, a mesma visão, acontecimentos que aconteceram lá antes do Senhor mandar o dilúvio, na época de Noé, são esses mesmos acontecimentos que agora nos acompanham aqui na volta do Senhor Jesus. E você percebe que o Senhor teve que agir. E por que que o Senhor teve que agir? O afastamento de Deus que a humanidade tem vivido, ela traz um campo de atuação do pecado. E o pecado, ele se espalhando, o pecado, ele vai atrair a justiça de Deus. E como que o Senhor aplica a sua justiça? Através da sua ira. Quando a ira de Deus vem sobre a terra, é porque a sua justiça foi ativada pela excessividade da maldade, espalhada na terra por conta do pecado. Então, estamos vivendo esse período que a terra está se enchendo novamente da maldade. E isso acaba atraindo para a terra a justiça de Deus, que é aplicada através da sua ira. Vamos ver isso também aqui lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 1. Ao anoitecer, vieram os dois anjos a Sodoma, a cuja entrada estava Ló assentado. Este, quando os viu, levantou-se e, indo ao seu encontro, prostrou-se rosto em terra. E disse-lhes: Eis agora, meus senhores, vinde para a casa do vosso servo, pernoitai nela e lavai os pés. Levantar-vos-ei de madrugada e seguireis o vosso caminho. Responderam eles: Não, passaremos a noite na praça. Instou-lhes muito e foram e entraram em casa dele. Deu-lhe um banquete, fez assar uns pães asmos e eles comeram. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa. Os homens de Sodoma, tanto os moços como os velhos, sim, todo o povo e de todos os lados, e chegaram por Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que à noitinha entraram em tua casa? Traze-os fora para nós, para que abusemos deles. Olha o nível de perversão e de maldade. Alguns anjos foram visitar Ló. E o Ló se prostrou diante daqueles anjos, reconheceu que ali ele estava recebendo uma visitação de Deus através daqueles homens. E o Ló fez o convite: olha, fica na minha casa, fica aqui na minha casa, depois vocês acordam de madrugada e seguem o caminho de vocês. Eles falam: não, vamos ficar na praça. Mas a Bíblia diz que o Ló insiste e eles decidem entrar na casa do Ló.
E assim que eles entraram, os homens daquela cidade ficaram sabendo e aqueles homens cercaram a casa de Ló. E o pedido é assustador. O pedido, você vê aqui, homens, velhos, todo o povo cercou a casa de Ló e o pedido é: Ló, traga aqui fora aqueles homens que entravam em sua casa. Nós queremos abusar deles. Olha o nível de maldade. E aí você entende que isso vai trazer para Sodoma e Gomorra a ira de Deus. E a ira de Deus, ela vem e destrói tanto Sodoma como Gomorra. Aqui eu já estou finalizando, mas quero finalizar com uma pergunta. Observamos como está a humanidade. E aí a gente pergunta: estamos ou não às portas? Estamos ou não a poucos passos da volta de Jesus? Deixo essa pergunta aí para vocês. E mais uma vez, a ausência do temor traz a expansão do pecado, que por sua vez atrai a justiça de Deus, que é aplicada através da sua ira. Eu quero finalizar esse devocional com uma oração, pedindo a Deus que guarde o nosso coração, pedindo ao Senhor que o amor dele em nós não venha se esfriar. Feche os teus olhos, é momento de falar com Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti agora, pedindo, Pai, em oração, nos ajude. Pai, é tão complicado, Senhor, é tão difícil. Sabemos que muitas vezes o mundo quer nos atrair para que possamos estar, meu Pai, envolvidos com Ele. E envolvidos com o mundo, Pai, acabamos nos soltando de Ti, acabamos nos distanciando do Senhor. Pai, mas venha guardar, Senhor, o meu coração, o coração de cada pessoa que está aqui ouvindo esse devocional. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Pai, de em nós, Senhor, ser encontrado essa maldade. Livra-se, Pai, livra-nos que em nós seja encontrado, Pai, essa perversão. Sabemos que somos, Pai, pecadores, mas sabemos que o Teu sangue nos lavou. Sabemos que a Tua palavra todos os dias nos limpa, nos direciona, Pai, nos exorta, nos coloca de novo no prumo, para que possamos, meu Pai, nos alegrar com a volta do Senhor. E não, Pai, nos assustar, pois o Senhor mesmo disse: não vos assusteis, esse é só o princípio das dores. Que a tua volta não nos assuste, mas que a tua volta nos alegre, porque a partir do momento que estamos em Cristo, Pai, não precisamos ter medo da volta, porque a volta vai ser o início de uma vida ao teu lado. Pai, eu coloco tudo em tuas mãos, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.